Olá, tudo bem com você? Todos os dias, eu, você, todos nós tomamos decisões. E tanto a nossa razão como a nossa emoção vão influenciar as nossas tomadas de decisões. Independente de você ser uma pessoa mais racional ou mais emocional. Aqui no canal eu já falei sobre como ser mais racional do que emocional, como pensa uma pessoa racional, e neste vídeo não é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Neste vídeo nós vamos ver como a razão e a emoção influenciam na sua tomada de decisão, independente de você ser mais racional ou mais emocional. Por que isso? Porque eu percebo pelo comentário de algumas pessoas que ainda existe muito aquele pensamento de que uma pessoa mais racional é uma pessoa fria. E também porque, se você observou, eu sempre falo uma pessoa mais racional, porque eu já repeti várias vezes, nós não somos robôs, nós temos coração, você tem coração, a sua emoção vai fazer parte da sua tomada de decisão, independente de você ser uma pessoa mais racional ou mais emocional. A tomada de decisão implica nas escolhas que você faz na sua vida cotidiana, pessoal ou profissional. Talvez você tenha sido atraído para este vídeo porque você encontra dificuldades em tomar decisões. E talvez você acredite que essa dificuldade aconteça porque você é uma pessoa emotiva demais. Você tem dificuldade em tomar decisões? E você acredita que essa dificuldade é porque você se sente inseguro? Você tem medo? Você se preocupa com as consequências? Você tem medo de assumir as responsabilidades da decisão que você tomou? Se a sua resposta foi sim, saiba que você não é a única, não é o único. E que sim, pessoas mais racionais também podem sentir essas mesmas emoções que você sentiu. A gente falou de medo, a gente falou de insegurança. Se você acompanha o meu canal, você já sabe, que a gente já falou em outros vídeos, que o segredo da pessoa mais racional é saber lidar com as suas emoções. Vamos ver agora como a razão e a emoção atuam na sua tomada de decisão. A razão, ela vai influenciar na sua tomada de decisões embasada no conteúdo que você tem, nas informações que você tem, porque é a razão que vai te ajudar a desenvolver ou a apresentar aquela capacidade, aquela habilidade de fazer aquelas listinhas de prós e contras, de avaliar de forma lógica qual decisão pode ser a mais adequada. Lembra disso? A gente falou sobre isso nos vídeos anteriores. Mas é a emoção que pode te dar aquela motivação, aquela força, aquele impulso que você precisa para agir. Já observou que em alguns momentos da sua vida você está tão alegre, tão feliz, cheio de energia? Tudo parece possível quando você está nesse estado. Isso é emoção. Mas quando a emoção influencia negativamente na sua tomada de decisão? Eu falei para você que uma pessoa mais racional, ela desenvolve essa capacidade de pensamento lógico, de raciocínio lógico, e ela faz aquela lista de prós e contras. E que a pessoa mais racional aprende a lidar com as suas emoções. Então você precisa, como já foi falado em vídeos anteriores, se conhecer,
e conhecer as suas emoções. Então, nós vamos precisar identificar qual emoção que você está sentindo e que está influenciando negativamente na sua tomada de decisão. Porque da mesma maneira que a sua alegria, o seu entusiasmo te impulsiona para uma ação e vai fazer com que você haja depois de ter pensado, refletido, calculado os prós e os contras, ou seja, a razão por si só, sem a emoção, ela pode não partir para a ação. Uma emoção negativa pode te paralisar. Emoções que podem influenciar negativamente na sua tomada de decisão: medo, raiva, tristeza, ansiedade e estresse. O medo pode fazer com que você tome decisões excessivamente cautelosas ou paralisar completamente a sua tomada de decisão. A raiva pode te levar a agir de forma impulsiva sem considerar as consequências da sua ação. A tristeza pode te levar a ver apenas opções pessimistas ou te impedir de encontrar opções possíveis. A ansiedade pode te levar a uma paralisia na tomada de decisões ou te fazer considerar resultados catastróficos. O ansioso sempre pensa na pior hipótese. E o estresse pode te levar a tomar decisões distorcidas, ver sua realidade distorcida e apresentar resultados ineficientes. Mas como você pode identificar essas emoções? Vou te propor um exercício. Considere uma situação que você já viveu. Você vai anotar a situação que você experimentou. E você vai anotar qual foi a emoção que você sentiu e qual foi o comportamento que você apresentou. Assim você vai conseguir identificar qual foi a emoção que te levou a tomar uma decisão que não te favorecia ou que te impediu de tomar uma decisão. Você também vai ter a possibilidade de observar se você usou a sua capacidade de raciocínio lógico, o seu pensamento racional para refletir, analisar a situação. Muito provavelmente você não fez isso. Eu falo aqui para vocês no canal que as nossas características são aprendidas, em sua grande maioria. Por isso que a gente fala ser mais racional ou ser mais emocional. Se você tem tido dificuldade de lidar com essas emoções, medo, raiva, tristeza, ansiedade, estresse, e você já sabe agora que você precisa identificar, então você vai usar esse exercício, você vai identificar a emoção, você vai ter a oportunidade de ver, foi o medo que me paralisou, foi o medo que dificultou que eu tomasse uma decisão mais acertada, foi a raiva, foi o estresse. E aí você vai se esforçar para aprender a lidar com essa emoção. Como? Vai ficar para outro vídeo. Aqui no canal a gente já falou sobre raiva. Eu acredito que a gente já falou sobre medo também. Eu vou ver e vou colocar os vídeos na descrição. Mas eu sempre trago esses assuntos para vocês. E eu sempre falo para vocês também. A gente pode aprender através de livros, através de vídeos como esse. E se você estiver encontrando muita dificuldade, eu sempre falo para vocês aqui, autoconhecimento e autocuidado. O meu canal tem o intuito de te ajudar a ter melhor qualidade de vida e bem-estar.
Então você precisa se conhecer através de livros, através de vídeos, mas se você estiver encontrando muita dificuldade, é por isso que as pessoas fazem psicoterapia. Procure uma ajuda profissional. Só para complementar no comportamento mais racional. Lembra que eu falei que ele se baseia em informações? Além desse exercício que você vai fazer para identificar a sua emoção, observe também essa sua capacidade de informações, o quanto você tem se aplicado em buscar conhecimento, conteúdo que possa te ajudar nas suas tomadas de decisões. Observa nesse exercício que você vai fazer, que você vai colocar a situação, vai observar a emoção e vai observar o comportamento que você apresentou, se nesse comportamento, na decisão que você tomou, você não foi prejudicado porque você não tinha conhecimento suficiente a respeito daquele assunto, a respeito daquela situação. E se foi isso, busque conhecimento. Conhecimento você vai adquirir estudando especificamente, buscando conhecimentos ou aprendendo com as suas experiências, aprendendo com os seus erros. Observe se você tem conseguido fazer isso. E se você não tem conseguido, você vai precisar buscar. Então, mais uma vez, a gente está vendo, não é só ser racional, não é só ser emocional. Razão e emoção trabalham juntas. E você vai precisar trabalhar, desenvolver tanto a sua capacidade de raciocínio como a sua capacidade de lidar com as suas emoções. Ver o que você tem de conteúdo, de conhecimento, através de estudo, de busca do conhecimento ou de aprender com as suas experiências e aprender, identificar e aprender a lidar com as suas emoções. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuide, tome excelentes decisões e a gente se vê no próximo vídeo.